Olá, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. Estamos aqui hoje mais uma vez com a palavra de Deus em mãos, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, para aprender um tema, uma mensagem que é muito importante para os nossos dias. E se o Espírito Santo tocar o seu coração com essa mensagem, eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. Eu não costumo nunca orar aqui no início do vídeo com vocês, ao vivo aqui, porque eu sempre oro antes de começar. Antes de entrar no ar, eu oro muito, pedindo o Espírito Santo para guiar e ensinar a palavra dele. Mas hoje quero convidar os irmãos a orar junto comigo, para que o Espírito Santo clareie a nossa mente, nos ajude a entender essa mensagem. Vamos orar? Querido Deus, Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu santo nome, porque tu é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus, vamos estudar agora a tua palavra, a tua santa palavra, a tua santa escritura. Venho clamar para que o teu Espírito Santo esteja comigo e com os irmãos que aqui comigo estão, para que possamos aprender a tua palavra, entender o significado da tua palavra e nos ajude, Pai querido, a colocar em prática em nossa vida. Fale forte com o teu Espírito Santo ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, primeiramente eu quero deixar bem claro para vocês que eu creio sim em milagres. Eu creio sim em curas. Isso é uma coisa óbvia, com certeza. Se eu não cresce em curas e milagres, eu não creria na palavra de Deus. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus todo-poderoso. Deus é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que restaura. Com certeza Ele já fez isso na minha vida. Ele me curou, Ele agiu com mão poderosa na minha vida, fez um milagre grandioso na minha vida. Então, com certeza, eu creio no poder e nos milagres grandiosos de Deus. Mas o título do vídeo aqui, da mensagem dessa noite é: somente curas e milagres não vão nos dar a salvação. Curas e milagres não garantem que nós estaremos salvos. Fique comigo até o final desse vídeo e você vai ver, pelo Espírito Santo de Deus, o que é que nos garante a salvação. Eu quero ler um texto com os irmãos que se encontra em João, capítulo 6, versículo 2. E olha que importante esse texto ao seu e ao meu coração. Acompanhe comigo na sua Bíblia. E diz assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Olha que versículo revelador esse daqui, meus queridos irmãos. Nos conta a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, que numerosa multidão seguia Jesus. E sabe por que essa numerosa multidão seguia Jesus? Porque eles viam os sinais, as curas, os prodígios que Jesus operava nas pessoas. E mais para frente, no mesmo capítulo, só que agora no versículo 26, diz assim, Jesus também falando: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. E no 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Olha que interessante! Olha que revelador a palavra de Jesus Cristo, queridos irmãos. Grande parte da multidão que seguia Jesus Cristo não era porque queria conhecer o caráter dele. Não era porque sabia que ele era o Deus Todo-Poderoso que veio do céu para morrer pelos nossos pecados. Não era porque queria se tornar amigo de Jesus Cristo e ser obediente à sua palavra. A grande maioria daquelas multidões que seguiam a Jesus era porque ele fazia curas, era porque ele operava milagres, era porque ele fazia prodígios. E aqui Jesus disse que eles estavam atrás dele porque eles tinham comido e se fartado. E esse contexto aqui Jesus fala quando ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Era por isso que a grande maioria seguia Jesus Cristo. E hoje as coisas não estão muito diferentes do que daquela época, meus queridos irmãos. O povo de Deus, aquele que se diz discípulo, seguidor de Jesus Cristo, a grande maioria busca Jesus por causa de curas, por causa de milagres, por causa de bens materiais, porque quer receber algo do Deus Todo-Poderoso. Não busca Ele porque quer ser seu amigo, porque quer uma intimidade com Ele, porque quer andar na sua presença, mesmo que
nada de bom aconteça, mesmo que precise sofrer, assim como foi Jó. Mesmo que esteja doente, Jó buscou a Deus mesmo na sua pior fase. A grande maioria do povo de Deus hoje só quer usar a Ele, receber aquilo que lhe agrada e depois deixar a Deus de lado. Somente ir atrás dele quando precisa de alguma coisa. Não é diferente do povo do passado. E hoje nós vemos em muitas igrejas, pastores, mestres, homens que se dizem profetas, pregando e ensinando sobre cura, sobre milagres, e não pregam sobre aquilo que mais importa. Não falam sobre que devemos conhecer a Jesus Cristo, que devemos nos arrepender dos nossos pecados, que devemos nos converter dos nossos maus caminhos. Não ensinam o povo a estudar a Bíblia. Não guiam o povo para o caminho da salvação, para estarem preparados quando Jesus Cristo voltar. E você, meu querido e minha querida irmã, você precisa abrir os olhos. Aqui no canal nós trazemos a mensagem somente baseados na palavra de Deus. A palavra de Deus é quem fala. A nossa única regra de fé aqui no canal é a palavra de Deus. E você vai acompanhar agora comigo um texto claríssimo, um texto forte e um texto pesado a respeito disso que nós estamos falando. Abra comigo na sua Bíblia o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 em diante. E olha que texto revelador, queridos irmãos. Acompanhe comigo. Os falsos profetas. E diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vos se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Acompanhe comigo agora o 21 em diante. Olha que forte, queridos irmãos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Presta bem atenção. Mas quem vai entrar no reino dos céus? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me. Qual dia, queridos irmãos? Quando Jesus voltar e julgar todas as pessoas. Muitas pessoas vão dizer para Jesus. Olha o que elas vão dizer para Jesus. Presta atenção. Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha o que esses homens, a princípio de Deus, vão falar para Jesus. E em teu nome não expelimos muitos demônios? E olha agora o que Jesus vai dizer para esses homens. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Olha que texto forte esse daqui, queridos irmãos, nos mostrando claramente que curas, milagres, expelir demônios não garantem salvação. Esse texto é claríssimo. Esse texto é para nós clamarmos o Espírito Santo, para ele nos abrir os olhos e vermos em quais dias nós estamos vivendo, queridos irmãos. Preste atenção. Curas, milagres, expelir demônios, nada disso nos garante salvação. Não é isso que nos salva, queridos irmãos. E grandes pessoas que têm o conhecimento da Bíblia não estão ensinando a verdade, estão enganando as suas ovelhas. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você que está aqui comigo, você que conhece alguém que está sendo enganado, acorde. Peça ao Espírito Santo a clareza espiritual. Veja que essas pessoas não estão levando você à salvação. Jesus disse claramente: acautelai-vos dos falsos profetas. Por quê? Porque eles se apresentam como ovelhas, mas eles não são ovelhas. Eles são o quê? Lobos roubadores. É isso que eles são, queridos irmãos. Eles têm uma aparência boa. Eles falam manso. Eles ensinam coisas aparentemente boas. Fazem muitas curas, muitos milagres. Não estou dizendo que isso é errado. Ao contrário, curas e milagres é um dom do Espírito.
Paulo nos ensina em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Mas agora, somente isso não leva à salvação. E por isso que Jesus condenou esses irmãos aqui. No dia do juízo, Jesus disse que eles vão falar: Senhor, em teu nome nós temos expelido os demônios, feitos curas e milagres. E Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, queridos irmãos, é maldade. Iniquidade também pode ser um desacordo com a palavra de Deus, um desacordo com a lei de Deus. Essas pessoas aqui, elas curam, elas fazem milagres, elas expelem demônios, mas elas estão em desacordo com a palavra de Deus. Elas estão em desacordo com os ensinos de Deus. E preste atenção, meu querido irmão. Se você vê em qualquer lugar por aí pessoas que só fazem isso, pessoas que não pregam arrependimento de pecado, pessoas que não te levam a conhecer a verdade, você vai conhecer a verdade agora. Você vai saber qual o jeito de se salvar, de entrar no reino dos céus. Um desses jeitos nós vimos aqui. Quem vai entrar no reino dos céus, o próprio Jesus disse, é aquele que faz a sua vontade, a vontade dele e não a própria vontade. Essa semana, queridos irmãos, vamos ver mais um vídeo sobre os falsos profetas. Como identificar os falsos profetas. E vamos ver as características do verdadeiro profeta. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Aqui no canal você vai aprender direto de Deus, direto do Espírito Santo, porque eu estou firmemente com a bandeira de Jesus Cristo levantada para pregar a verdade. Não importa se não tiver seguidor, se não tiver muito inscrito, para mim não importa. Eu quero pregar a verdade, para que você se prepare, para que você esteja em pé quando Jesus Cristo voltar, para que eu possa estar em pé quando Ele voltar, porque o meu maior desejo é ir para o céu, queridos irmãos. Não adianta nada pregarmos a mentira, ganharmos seguidores, inscritos e perdermos a coroa da vida. Do que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Você quer saber, querido irmão, como é que você vai herdar a salvação? Você quer saber como você vai herdar a salvação? Acompanhe comigo na sua Bíblia. João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Aqui o próprio Jesus Cristo nos fala. E diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus por esse texto incrível e poderoso da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Continua o texto. Responderam-lhe. Jesus estava falando aqui com os fariseus. Jesus disse para eles: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. E eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, tu sereis livres? E olha o que Jesus disse para eles. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que texto incrível do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Os fariseus aqui disseram que eles eram descendência de Abraão e eles nunca foram escravos de nada. E Jesus Cristo fala para eles: vocês são escravos do pecado, porque toda a humanidade é pecadora. Agora, se você quer ser verdadeiramente liberto, você deve conhecer a verdade. E quem é a verdade, queridos irmãos? Nós sabemos muito bem quem é a verdade. João capítulo 14, versículo 6, Jesus, ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém! Que texto incrível! Então, queridos irmãos, se nós quisermos herdar a salvação, se nós quisermos irmos para o céu, nós precisamos conhecer a Jesus Cristo. Curas e milagres e expelir demônios não nos garantem salvação. Sabe o que nos garante a salvação? Conhecer o caráter de Jesus Cristo, conhecer a verdade. É o único jeito que temos de herdar a salvação. E eu pergunto a você: você conhece a Jesus Cristo hoje? Ou você somente está indo à igreja, mas ainda não conheceu o caráter de Jesus? Porque se nós não conhecermos a Jesus, nada faz sentido na nossa vida.
A base de toda a Bíblia é Jesus Cristo. E você, meu querido e minha querida irmã, vai conhecer a Jesus estudando a Bíblia Sagrada. Estando de joelhos diante dele, orando, clamando, suplicando, confessando seu pecado. Quando algum irmão é curado de uma enfermidade, ou recebe um milagre, ou tem um demônio expulso, ele não foi liberto. Ele não foi verdadeiramente liberto do pecado. Ele recebeu uma cura. Ele recebeu um milagre. Ele teve um demônio expulso da sua vida, mas ele não conheceu ainda Jesus Cristo. Ele não foi liberto do pecado. Jesus disse que para ser liberto do pecado precisa conhecer a verdade. E a verdade vai libertar do pecado. E a verdade é Jesus Cristo. É somente Jesus Cristo que nos liberta do pecado. Porque com o pecado em nossa vida não vamos herdar os céus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Precisamos ser livres verdadeiramente do pecado. E para ser livres verdadeiramente do pecado é somente com Jesus Cristo. No tempo que estamos vivendo, que é o tempo do fim, Jesus profetizou que isso aconteceria muito dentro das igrejas, muito entre o povo de Deus. Você precisa acordar, querido irmão. Você precisa orar mais, clamar mais pelo Espírito Santo. E você precisa estar inscrito aqui no canal para aprender da palavra de Deus. Olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 24, o próprio Jesus Cristo. Porque surgirão falsos cristos, esse aqui é um contexto do fim, e falsos profetas, fazendo o quê? Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha o que esses falsos cristos e falsos profetas fariam no tempo do fim. Operariam grandes sinais, maravilhas, curas, milagres, grandes prodígios diante do povo de Deus. Se possível, para enganar os próprios eleitos, os próprios seguidores de Cristo, os próprios fiéis. A palavra de Deus está nos mostrando claramente, queridos irmãos, as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. E hoje o povo de Deus, enganado pelos esses falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres, estão indo em busca somente de cura, somente de libertação, somente de revelação, somente de milagre, somente de demônios expulsos. E acham assim, queridos irmãos, que estão indo pelo caminho certo, pelo caminho direito. Esses que são os enganadores, Deus vai cobrar deles. Deus vai dizer para eles no final, como a gente leu: apartai-vos de mim, o que praticai a maldade, não vos conheço. Mas o povo de Deus precisa acordar para não ser enganado por essas pessoas. E sabe quem está por trás disso, queridos irmãos? O próprio inimigo de Deus, o próprio diabo. Acompanhe comigo na sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. E olha que texto revelador da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. E diz assim: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha que mensagem reveladora, queridos irmãos. O próprio diabo se transforma em anjo de luz, e os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Você conseguiu compreender o que está por trás de tudo isso? O diabo, queridos irmãos, ele se transforma num anjo de luz, um anjo bom, fazendo curas, fazendo milagres, fazendo prodígios. E os próprios ministros dele se transformam em ministros de justiça, fazendo o que é correto, fazendo o que é bom. Veja bem, queridos irmãos, o diabo, ele não faz só coisas ruins. O diabo também faz coisas boas, aparentemente, para enganar as pessoas, para enganar os cristãos. Querido e querida irmã, nós precisamos acordar para o tempo que estamos vivendo. A palavra de Deus diz que no fim dos tempos, o diabo, o inimigo dele, o falso profeta,
faria descer até mente fogo do céu. Olha as grandes maravilhas que vão acontecer por intermédio do diabo no fim dos tempos. Precisamos acordar, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos despertar para não sermos enganados. O que nos salva é Jesus Cristo. O que nos leva para o céu é fazer a sua vontade. É conhecer a Ele de verdade. É estudar a sua palavra, é estarmos de joelho. É isso que vai nos levar para o céu, queridos irmãos. Não adianta buscarmos o Senhor Jesus Cristo somente por bênçãos, somente por curas, somente por milagres. Só isso não vai nos salvar. A verdadeira salvação é obedecer a Deus, é ser fiel a Ele, é andar ao lado dEle, é conhecer o seu caráter, é conhecer a sua vontade. E se esse é o seu desejo, queridos irmãos, o próprio Jesus disse que os seus filhos, aqueles que Deus os deu, ouvirão a sua voz e atenderão. Se nós formos filhos de Deus, nós vamos ouvir a palavra dele, a palavra verdadeira dele, a sua verdade, e vamos seguir no seu caminho. Se você deseja, querido irmão, conhecer a Jesus Cristo de verdade, para ser liberto do pecado, para herdar a salvação, nós vamos orar agora juntos, e Deus irá atender a nossa oração. Vamos orar? Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome, porque tu é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por a tua mensagem nessa noite, querido Deus, e irmãos que estão vendo pela manhã ou pela tarde também. O Senhor diz primeiramente que aqueles que são teus filhos vão ouvir a tua palavra e vão ir até ti. Querido Deus, que as pessoas que estão aqui comigo agora, o teu Espírito Santo possa estar trabalhando na mente delas e também no meu, para entendermos que somente curas, milagres, não vão nos garantir a salvação. Vimos claramente aqui o primeiro texto que nós lemos, que o Senhor vai dizer para muitos do teu povo: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles vão dizer para ti: Senhor, expelimos demônios no teu nome, fizemos milagres no teu nome, curamos pessoas no teu nome. E o Senhor vai dizer: apartai-vos, porque não vos conheço, porque vocês estão em desacordo com a minha palavra. Querido Deus, esses falsos profetas vão ter a sua recompensa. Mas agora o teu povo, muitos que estão sendo enganados, liberta eles do engano, que eles possam vir para a verdade, que eles possam conhecer a verdade, possam entender a verdade e possam ser libertos do seu pecado. Por favor, querido Deus, eu imploro, eu peço, eu suplico a ti agora por todos do teu povo, pelo mundo todo. Acorde, desperte, que eles busquem o conhecimento para não serem enganados por essas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos e minhas queridas irmãs, se o Espírito Santo falou ao seu coração nessa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe, comente, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Também considere se tornar um membro aqui do canal. Por a partir de R$ 7,99 você se torna um membro, você ajuda a nossa obra a levar essa obra adiante para o mundo todo, para que Cristo possa logo voltar. Ore a Deus, considere e veja o que Ele lhe diz. Então, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos, uma boa manhã e uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.